Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Eu me chamo Mari Duarte e se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal. O que era para ser uma simples visita à minha avó se tornou uma das mais terríveis noites da minha vida. Boa noite a todos do canal Contos de Terror. Eu me chamo Roberto e o que vou relatar aqui aconteceu no ano de 1959. Eu tinha 19 anos de idade. Eu e minha mãe e meus irmãos morávamos em um sítio que o meu pai havia nos deixado no interior de Minas Gerais. Minha avó se chamava Alice e morava em um sítio que ficava a cerca de 4 quilômetros do nosso. Ela era viúva e morava lá sozinha. Quando meu avô morreu, minha mãe tentou convencê-la a vir morar com a gente, para que ela não ficasse tão sozinha. Mas ela nunca tinha saído do sítio. E como ela já era bem idosa, nós sempre tínhamos que ir lá. Uma certa noite, eu peguei meu cavalo e disse para minha mãe que iria até a casa da minha avó, para ver como ela estava e fazer um pouco de companhia para ela. E disse que jantaria por lá e voltaria no final da noite. Minha mãe disse: "Ok, mas tome cuidado por esses caminhos." Montei meu cavalo e fui para a casa da minha avó. Naquela época, era até triste chegar lá, pois como ela morava sozinha, ela ficava sempre na sala com a lamparina acesa e olhando para o teto, já que naquela época nós não tínhamos energia no sítio e muito menos uma televisão. Quando cheguei lá, fiz um carinho no cachorro dela, que se chamava Chiel. Ele ficava sempre preso na corrente, pois ele era muito bravo, menos com nós, é claro, porque éramos de casa. A comida estava pronta no fogão a lenha. Eu e minha avó fomos para a cozinha e eu fui comer aquela comida deliciosa que só ela sabia fazer, enquanto a gente conversava. Detalhe, lá fazia um baita calor e as portas da casa estavam todas trancadas e o fogão a lenha estava aceso lá na cozinha e ficava muito quente. Então eu falei: "Vamos abrir a porta da cozinha? Está muito calor." Ela disse: "Melhor não, meu filho." Eu perguntei: "Por quê?" Então ela disse: "Está acontecendo de algumas noites um barulho de algum animal lá perto da lagoa, que não parece ser desse mundo." E eu perguntei: "Que animal, vó?" Então ela disse: "Eu não sei. Ele fazia um uivo, porém muito assustador. Eu não queria te assustar, mas eu acho que é um lobisomem." A lagoa ficava a cerca de 300 metros quadrados. Então eu dei uma risada e falei: "Pode ser algum lobo que fica lá na lagoa para beber água." Então ela balançou a cabeça, fazendo um sinal de negatividade de que não era um lobo, e disse: "Esses anos de vida que tenho, já vi muitos uivos de lobos e cachorro, e conheço bem o que anda aparecendo lá. Não é desse mundo." Nessa hora, ela tirou o terço da saia e segurou fortemente. Terminei de comer e falei: "Vó, vamos lá para a sala?" Então fomos e sentamos nas cadeiras lá da sala. A minha avó, com o terço nas mãos, começou a rezar baixinho. E eu, para não atrapalhar a reza dela, fiquei em silêncio e comecei a relaxar fechando os olhos. E comecei a cochilar
e o silêncio era tão grande que dava para ouvir a reza dela. Então, do nada, o cachorro dela começou a latir fortemente lá fora. Escutamos o barulho da corrente. O Chiel estava querendo ir atrás de alguma coisa, mas a corrente que o deixava preso não o deixava ir. Abri os olhos e minha avó parou de rezar na hora. E ficamos escutando os latidos e os barulhos das correntes aonde o Chiel estava preso e tentava escapar delas. Do lado de fora da casa ficava uma mesa de madeira onde minha avó colocava as panelas durante o dia para secar no sol e muitas das vezes deixava as panelas lá à noite. Então escutamos algumas panelas caindo no chão. Alguém ou alguma coisa tinha encostado e derrubado da mesa e fez as panelas caírem no chão. Eu e minha avó ficamos caladinhos e o Chiel latindo lá fora. Nisso, minha avó fazia um sinal para que eu ficasse em silêncio. Eu sabia que minha avó tinha uma espingarda debaixo da cama no quarto do meu avô quando ele era vivo. Como eu tinha total liberdade na casa da minha avó, eu me levantei e fui em silêncio até o quarto em passos lentos. Peguei a espingarda e voltei para a sala. Quando cheguei na sala, minha avó me viu com a espingarda na mão e fez um sinal de negatividade para mim. Ela pensou que eu iria lá fora, mas eu só tinha pegado a espingarda para nos proteger caso aquela coisa tentasse entrar na casa. Mas o problema é que a coisa começou a atacar o Chiel e eu comecei a ouvir os barulhos de luta entre o Chiel e o lobisomem. Eu não queria acreditar, mas se aquilo fosse um lobisomem, era muito provável que o Chiel não teria chance com ele. Como eu gostava muito do cachorrinho e minha avó mais ainda, eu sabia que se acontecesse alguma coisa com ele, era muito provável que ela ficaria muito triste. Pois como ela morava sozinha na casa, era somente o Chiel que fazia companhia para ela. Então eu fui para a cozinha em passos lentos, sem que minha avó percebesse, abri a porta da cozinha e saí pelos fundos da casa. Quando eu saí da casa, os sons que eu ouvia lá fora eram de luta entre o Chiel e a coisa. Era realmente arrepiante. De fora da casa, eu podia ouvir os rosnados e os outros sons assustadores que a criatura fazia. Enquanto o Chiel lutava com a criatura, eu estava em vantagem. Cheguei no final da parede da cozinha e pude ver o local onde o Chiel ficava preso. Então eu poderia espiar sem que a criatura me visse. Então fui dando passos bem leves até chegar lá. Quando eu olhei, eu não poderia acreditar. Era uma fera enorme que estava de pé, determinada a matar Chiel. Só não tinha conseguido ainda porque o Chiel era muito ágil. Chiel estava conseguindo fugir de alguns ataques da criatura. Eu comecei a tremer vendo aquela fera horrível. Imaginei, se eu desse um tiro e errasse, a besta poderia vir atrás de mim. Eu dei uma olhada na porta da cozinha e minha avó estava fazendo o sinal para que eu voltasse. Mas eu estava armado e não poderia deixar o Chiel naquela situação sem fazer nada. Então voltei a minha atenção na briga dos dois e comecei a apontar a arma. A fera já estava começando a sangrar o Chiel, de forma de que ele não duraria por muito tempo ali. Mirei na cabeça e gritei: "Ei!" Nessa hora, a coisa deu uma olhada em minha direção com aquela cara grotesca e mandei bala bem no meio da cara dele. A coisa começou a rosnar, parecendo estar gritando de dor.
Nisso, Xiel agarrou uma das pernas dele com os dentes, e a coisa não sabia se dava atenção para a dor que estava sentindo ou atenção para que o Xiel estava mordendo. Então eu não perdi tempo. Recarreguei minha espingarda e dei mais 2 tiros. Então a coisa olhou para mim com aquela cara de dor e deu uma rosnada muito forte. Ela ficou nas 4 patas e saiu em disparada rumo ao mato. Eu dei graças a Deus, pois antes de dar os tiros, eu estava achando que talvez os tiros não fossem capazes de parar aquela coisa. Corri em direção ao Xiel, tirei ele da corrente e fui segurando ele e levando para dentro de casa. Ele estava com alguns cortes pelo corpo, mas nada muito grave. Pelo menos eu tinha conseguido salvar Xiel. Minha avó ficou muito feliz dele não ter morrido naquela noite, mas me xingou por eu ter arriscado tanto a minha vida. Quando amanheceu o dia, eu voltei para casa e contei tudo para minha mãe o que tinha acontecido. Então todos nós conversamos e decidimos convencer a minha avó a vender o sítio e vir morar com a gente. Já não tinha cabimento ela morar em um lugar deserto sozinha, ainda mais com uma coisa dessas rondando por lá. Então corremos atrás de um comprador e conseguimos vender o sítio. Nunca mais procuramos saber dos novos moradores se a coisa voltou novamente. Hoje em dia, o sítio nem é mais das pessoas nas quais a gente vendeu. Eles também já venderam. E sempre ficamos naquela curiosidade de voltar lá e procurar saber se apareceu alguma criatura estranha por lá durante a noite. E esse é o meu relato. Boa noite.